Está entrando no ar, pela Rádio Tropical Web Brasil, o programa Resenha Contábil, com Bela Balaciano e Dinoan Souza. Um programa que esclarece as suas dúvidas sobre o mundo da contabilidade. Olá pessoal, está começando o programa Resenha Contábil, seu espaço para entender o mundo da contabilidade de forma clara, acessível e sem complicação. Hoje estamos sem a Bela, ela está um pouquinho doentinha, mas na semana que vem ela está de volta, ela está descansando, ok? Bom, eu sou Dinoan Souza e hoje o papo é sério e super atual. Vamos falar sobre as transformações que estão acontecendo na contabilidade e o porquê que a capacitação contínua é mais importante do que nunca. A contabilidade ela está mudando e rápido. A digitalização dos processos fiscais, o uso da inteligência artificial e a adoção de normas internacionais estão redesenhando o nosso dia a dia. E não é só a tecnologia, não. As exigências de mercado também mudaram. Hoje o contador precisa ser mais estratégico, mais analítico e, claro, mais conectado com as novas ferramentas. E você já se sentiu essas... E você já sentiu essas mudanças na prática? Conta pra gente nos comentários ou no nosso WhatsApp. O WhatsApp do nosso programa sempre é a Bela que fala, gente. Acabo deixando ele de lado. O WhatsApp do nosso programa é 96785-6879. E tem o da rádio também. Bom, vamos lá. Então, voltando, né? Se antes bastava dominar as técnicas tradicionais, hoje isso só não é o suficiente. A capacitação contínua virou uma necessidade. É isso, cursos, atualizações, certificações, eventos, grupo de estudo, tudo isso ajuda a manter o profissional competitivo e preparado. E mais do que isso, a capacitação é também uma forma de combater a desinformação, que é muito prejudicial no nosso segmento. Quando a gente entende bem o que está fazendo, fica mais fácil identificar e evitar as fake news, ou as mentiras, né, no nosso bom português, que só atrapalham o nosso trabalho. E para enriquecer esse nosso papo, nós vamos falar de algumas atualizações importantes da semana. Bom, a SEF, o prazo final é em 31 de julho. Atenção, temos menos de 15 dias para cumprir essa exigência. E, como sempre eu falo, temos que ter muita atenção aos registros Y570, Y600 e Y672. A CND da Receita Federal, que na realidade já há algum tempo ela passou a ser 3 em 1, isso é, tributos federais, previdenciais e da dívida ativa da Procuradoria da Fazenda. Essa CND agora, ela ganha um protagonismo. Por quê? Com a reforma tributária, se você não sabe, ela vai ser importante. Você vai ter que saber se o fornecedor do seu cliente ou o prestador de serviço do seu cliente está regular. Mais uma atividade para o contador. Bom, vamos lá. Falando agora das informações, né, que sempre passamos antes de entrar propriamente no assunto, né? Gostaria de lembrar do programa MEI, Conta com a Gente, lançado pela nossa FENACOM junto com a CNC. E convido a todos os contadores que participem. Sua atuação é essencial para o sucesso do programa. Assista o vídeo da apresentação lá no YouTube do canal da FENACOM. Também, essa semana, no dia 14/7, foi lançada a nova plataforma de certidões da Receita Federal. A Receita Federal disponibilizou uma nova versão desse serviço digital
de emissão e consulta de certidões negativas de débito. Houve uma unificação de serviços, a emissão e consulta de todas as modalidades de certidões, pessoas físicas, jurídicas, imóveis rurais e obras, em um único portal. O histórico completo e acesso a todas as certidões já emitidas desde 1º de setembro de 2005. Muito importante. Agora a interface é moderna e responsiva, compatível com smartphone, tablet e computadores. A integração com GovBR, navegação segura, acessível e padronizada. Bom, sem a Bela aqui, eu sou obrigada a falar menos do tema que nós tínhamos preparado. Então, eu decidi começar falando das novas demandas da contabilidade moderna. Transformações na contabilidade e o papel da capacitação profissional. As novas demandas da contabilidade moderna, digitalização, automação de processo, software de gestão contábil, plataformas em nuvens, inteligência artificial estão otimizando as tarefas rotineiras, como lançamentos, conciliações e apurações de tributos. Temos também as normas técnicas, né? A IFRS, a Harmonização Contábil Global, exige que os profissionais estejam atualizados com os padrões internacionais, especialmente em empresas com atuação ou investimento no exterior. Essas devem estar muito atentas porque ocorreram muitas modificações. Então, cabe uma leitura bem detalhada sobre o tema. A ESG, a contabilidade socioambiental, ela é uma crescente preocupação com a sustentabilidade e governança. Trouxe à tona a necessidade de relatórios não financeiros, exigindo novas competências de nós, contadores, compliance de integridade e atuação do contador como agente de conformidade ganhou força, especialmente em ambiente corporativo que exige transparência e responsabilidade fiscal. Na realidade, hoje, as empresas que querem continuar no mercado, elas têm que voltar o seu olhar, para a sustentabilidade, porque todo mundo está querendo saber se a empresa está cumprindo, né, as conformidades, né, está tendo cuidado com a parte ambiental. Então, é importante que também haja uma capacitação nossa para entender melhor esse segmento, que é da sustentabilidade, especialmente nos ambientes corporativos. Bom, o novo perfil contábil. Conhecimento em tecnologia da informação, dominar ferramentas digitais, entender de segurança da informação, saber interpretar dados são diferenciais importantes. Capacidade analítica, visão estratégica, o contador moderno deve ser capaz de interpretar cenários e apoiar tomada de decisões e atuar como consultor de negócios. Não digo que o contador vai só se voltar para isso. Lógico que ele tem toda a parte operacional, ele tem que entender do negócio dele, mas é importante ele ter essa capacidade analítica. Atualização normativa constante, a legislação tributária e contábil brasileira, porque ela é muito complexa e volátil. Estar atualizada é uma obrigação para garantir a conformidade e evitar riscos. É necessário também a habilidade interpessoais, comunicação clara, ética, liderança e trabalho em equipe são cada vez mais exigidos, especialmente em ambientes corporativos e consultivos. Outra coisa também que é importante são os caminhos para a capacitação contínua. Existe hoje uma gama, né, de cursos de extensão universitários, pós-graduações, que são ideais para o aprofundamento técnico e desenvolvimento de especializações.
As certificações profissionais, como o CRC, o CFC, que são Conselhos Regionais de Contabilidade e o Conselho Federal de Contabilidade, e certificações internacionais como CPA ou ACCA, são muito importantes. Eventos e congressos, participar de encontro na área permite um network e atualização com as tendências do setor. Plataformas online, site como Coursera, Sebrae, FGV e outras instituições oferecem cursos gratuitos e pagos em áreas como contabilidade digital, finança, ESG e gestão. Então, concluindo, a contabilidade está deixando de ser apenas uma função operacional para se tornar também uma área estratégica dentro das organizações. Para acompanhar essa evolução, o profissional contábil precisa estar em constante aprendizagem, aberto às inovações e disposto a se reinventar. A capacitação contínua não é apenas uma exigência do mercado, é uma oportunidade de crescimento e valorização e protagonismo na nova economia. Eu escrevi esse texto na época que ele fazia parte de um artigo que eu estava escrevendo para a revista do SESCOM, RJ. Acabou que ele ficou de lado porque mudamos um pouco lá a configuração da revista. Então, esse meu artigo nem chegou a ser publicado. Eu peguei uns pedacinhos dele para falar, porque senão, né, gente, também eu ia cansar demais vocês. Bom, agora eu queria falar só um pouquinho da reforma tributária, né? A reforma tributária, na minha visão, é uma nova era para a contabilidade no Brasil. A implementação da reforma tributária representa uma transformação profunda na forma como se faz a contabilidade no país. Mais do que uma simples e profunda forma de mudança nos tributos, ela exige uma reconfiguração completa dos processos e sistemas e das nossas competências em todas as áreas. O desafio da transição, porque na realidade a gente vai ter uma transição dos mundos, né? Vão estar convivendo juntos, que é o atual e o que passará a ser a partir do momento que ela estiver implantada. O principal desafio não será apenas compreender as novas regras, mas sim lidar com a convivência simultânea. Esse é um desafio entre o modelo atual e um novo sistema tributário. Durante o período da transição, isso irá exigir dos contadores um domínio técnico apurado, organização minuciosa e uma comunicação clara com os clientes para evitar inconsistências e riscos fiscais. A proposta do IVA dual, com a implementação da contribuição sobre bens, CBS, e do imposto sobre bens de serviço, IBS, que vão substituir PIS, CONFIS, ICM e ISS, trará impactos significativos na escrituração contábil e fiscal. Cada novo tributo terá sua própria lógica, alíquotas e regime diferenciados, exigindo atualização em sistema ERP, emissão de notas fiscais, plataformas de apuração e, principalmente, uma nova abordagem sobre os processos internos. Então, temos que nos adaptar, né, para essa nova realidade que parece que está longe, mas está logo aí. Já em 2026, a gente já começa tendo a modificação na maneira que vamos emitir a nossa nota fiscal, a configuração. Vai ser um período de testes e é uma oportunidade de todo mundo configurar corretamente o seu emissor de nota fiscal. Então, muita atenção. Um novo papel do contador, de executor e consultor estratégico, assim, eu vejo da seguinte forma: o contador ele nunca foi visto como um executor e consultor estratégico, ele sempre foi visto como
um profissional emissor de guias de imposto de pagamento e um profissional que elabora as declarações. Hoje não, hoje o contador, ele é um consultor estratégico, ele é uma peça importante, eu digo até que ele é assim, essencial para que a empresa continue no seu mercado e sobreviva. Então, nesse novo cenário, o contador deixa de ser apenas um executor de rotinas, como eu acabei de falar, né? E ele passa, rotinas fiscais, e ele passa a atuar como um verdadeiro parceiro estratégico de negócio. Será necessário que o profissional compreenda profundamente o modelo de negócio do cliente para interpretar corretamente as novas regras e orientar as decisões com segurança. A contabilidade consultiva ganha força, exigindo desenvolvimentos e habilidades como planejamento tributário, gestão de risco, que é fundamental, comunicação com, se eu falar errado, me perdoe, com stakeholder, interpretação de créditos financeiros e da não cumulatividade plena. Aqui, para a apresentadora, falta um pouco de traquejo para palestrar ou até mesmo para falar sobre um tema. Como eu acabei de falar, a gente tem que se capacitar. Então, a cada dia, eu estou tentando sair, né, daquele meu mundo. Escrever, ler, estudar é minha praia. Falar já não é tanto. Então, continuando, a capacitação contínua, a chave para requalificação profissional. Ela é essa chave. Então, se você não se capacita, a sua chave para requalificação profissional não vai existir. Com as mudanças regulatórias e tecnológicas, a atualização constante torna-se indispensável. Não basta decorar as alíquotas, preencher as obrigações acessórias. O novo modelo exige que você realmente compreenda a sistemática e tenha o domínio técnico e a capacidade de adaptação, porque, novamente, nós, profissionais contábeis, vamos ter que nos adaptar às novas regras. Vamos, mais uma vez, iniciar de novo o nosso trabalho. Aqueles que investirem em capacitação contínua estarão mais preparados para atuar com segurança e agregar valor aos seus clientes. Tecnologia, ESG e novas oportunidades. O cenário contábil de 2025 apresenta tantos desafios quanto oportunidades. A automação e a inteligência artificial otimizam processos e aumentam a eficiência, mas também exige que os profissionais se adaptem rapidamente às novas ferramentas. Além disso, o foco crescente em ESG, ambiental, social e governança, e sustentabilidade, abre novas áreas de atuação para os contadores, como relatório de sustentabilidade, indicadores não financeiros e auditorias ambientais sociais. Por quê? Como eu falei lá no início, hoje o mercado está de olho em quem tem boas práticas de ESG. Então, as pessoas não estão só interessadas nos indicadores financeiros daquela empresa. Eles querem saber o propósito, quais são as práticas que a empresa tem para cuidar do ambiente, né? Então, é importante que nós, contadores, também tenhamos essa capacidade para orientar melhor o nosso cliente. Compliance fiscal e transparência é uma nova realidade, né, gente? A fiscalização ela vai ser cada vez mais automatizada, com cruzamentos de dados em tempo real. Então, isso exige que os nossos controles internos sejam mais robustos, que
mais em tecnologia e que haja uma atuação preventiva e estratégica de nossa parte e das empresas, logicamente. A transparência será ampliada e as empresas vão precisar manter as informações organizadas e auditáveis sobre risco de autuações mais rápidas e rigorosas. Então, acabou. Aquela coisa, aquela bagunça, aquela falta de organização, ou até mesmo a falta de processos claros, né, que facilitam o entendimento e que se tem uma visão ampla e transparente do negócio. Acabou. Agora, temos que focar nesses controles internos para que eles sejam cada vez mais, não só robustos, mas transparentes também, e que também sejam feitos para que todos os usuários consigam usar sem nenhum problema. Oportunidade de crescimento e fazer a diferença. Apesar da complexidade inicial, a reforma tributária ela abre, né, um espaço para novos serviços e também o aumento do faturamento. A demanda por uma consultoria especializada tende a crescer, especialmente entre os pequenos e médios empresários, que dependem fortemente de orientação técnica. Os escritórios que se posicionarem estrategicamente poderão transformar a dor da transição em valor agregado, fortalecendo a confiança e o vínculo dos seus clientes. Então, o que podemos concluir? Bom, eu concluo uma virada de chave para a profissão contábil. A reforma tributária ela não é apenas uma mudança de tributos, ela é uma virada de chave na forma de pensar e fazer a contabilidade no Brasil. Os profissionais que se anteciparem, que investirem em conhecimento e tecnologia e novas competências, terão uma oportunidade única de crescimento. Dentro da nossa vida profissional, nós já passamos por várias etapas que exigiram, mas agora a coisa é mais rápida, o mercado está cada vez mais dinâmico, está cada vez mais competitivo. Então, hoje, toda a nossa decisão, ela tem que ser rápida, ela tem que ser muito dinâmica e ela tem que estar bem estruturada. Então, devemos voltar, né, parar agora, nessa nossa virada aí do segundo semestre, e voltar a pensar como vamos mudar, não é? Como nós vamos mudar o nosso olhar e como nós vamos acompanhar toda essa reforma que já está acontecendo. Bom, gente, eu vou fazer o intervalo aí de 2 minutinhos para uma água e já voltamos. Voltando da água, se antes bastava dominar as técnicas tradicionais, hoje nós vimos que isso já não é suficiente. Tornando a frisar, a capacitação contínua virou necessidade. Então, frisando novamente, faça um curso de atualizações. O CRC ele tem um leque de cursos gratuitos e excelentes professores. Professor Edmilson, professor Pegas, professor Carlos Alberto, professora Rosemarie. Sabe, assim, muita gente boa. É até um pecado eu ficar falando nome, citando nome, que temos muita gente boa dando treinamento de forma gratuita ao profissional contábil. Sescom também tem feito os trabalhos aí pelo Rio afora, levando conhecimento. Temos eventos aos quais os contadores devem participar, devem ir aos entes federativos, não só no Sescom, mas em todos. O Sescom agora fez uma parceria com o Sescom de São Paulo, levou para
para São Paulo o nosso Sescom Sem Fronteiras, que vai ser um bom evento. Infelizmente eu não vou poder ir, mas eu gostaria de ir, né? Mas é complicado, né? Porque agora tem aqui o programa, então fica complicado ir, né? Nesse evento agora que vai acontecer no dia 1º de agosto. Mas desejo que seja um sucesso e acho que os meus colegas paulistas vão ficar felizes de receber o Sescom Sem Fronteiras. Nós temos a Unipec. A Unipec é uma entidade que recebe lá todos os colegas e ela sempre foi assim, o perfil dela é chegar lá e resolver o problema, né? Você chega, coloca o seu problema e lá se troca ideia e se tenta achar uma solução. Hoje, a Unipec é presidida pela Iracema, que está fazendo um excelente trabalho, entendeu? E está a cada dia levando a Unipec a cada um de nós. Então, cada contador, cada profissional contábil tem um leque de entidades a qual ele pode se associar. O importante é que você participe das entidades. Nós temos a Unipec, que eu já acabei de falar, nós temos a Ascom, que é no nosso... que ela fica na nossa Baixada, né? Que assim, atende o pessoal da Baixada, mas não só o pessoal da Baixada. É porque ela é lá, né? Ela nasceu lá. Mas qualquer contador de qualquer lugar pode participar e se associar à Ascom. Nós temos também o Sindiconte, que é o sindicato, né, dos profissionais, que hoje é presidido pela nossa querida Diva, que, se vocês não sabem, foi a primeira presidente mulher do CRC. Em breve ela vai participar aqui do nosso programa, vai falar para vocês como foi ser a primeira mulher a presidir uma entidade tão importante como o nosso CRC. Temos as federações, nós temos muitas entidades que precisam não só dos associados para que elas virem referência, para que elas cresçam, para que elas consigam desenvolver o objeto a qual ela se propõe, como é importante, porque eu sempre falo, sozinho a gente até caminha rápido, mas acompanhado a gente vai bem mais longe. A troca de ideia, porque eu não enxergo o meu colega, o meu colega profissional contábil como um concorrente, tá? Eu enxergo ele como um colega mesmo, aquele colega que a gente tinha na sala de aula, que a gente dividia as tarefas, né? Fazia os trabalhos juntos, trocava experiência, e é dessa forma que tem que ser o nosso segmento, porque às vezes eu posso saber um pouquinho mais de CM, aquele colega sabe mais de SS, o outro sabe mais das normas contábeis, enfim, a gente acaba somando e um ajuda o outro, porque há mercado para todo mundo. Eu agora tomei uma decisão. Aos 67 anos de idade, resolvi estudar novamente contabilidade, voltar o meu olhar para o agro. Fiquei apaixonada pelo agro e estou achando maravilhoso. É um outro mundo, gente, é um outro mundo. Participei de um congresso no dia 4 agora, foi 4, 5 e 6 em São Paulo. O contador, para trabalhar no agro, ele tem que novamente desenvolver o dom da escuta. Ele tem que saber escutar o produtor rural, seja ele PJ, seja ele pessoa física. É muito importante que, quando se vá tratar do agro, que a gente não vá com esse ranço que nós temos, né, do dia a dia, dos negócios empresariais. É um outro mundo, eles gostam de falar da família, eles gostam de falar das lutas, eles gostam de falar da sua religião. A palavra quase não saiu, esse aparelho que me atrapalha para falar. Mas ele gosta de falar da sua religião, ele é muito devoto. E se a gente parar para pensar, o produtor rural, seja ele PJ ou seja ele pessoa física, eles têm uma grande empresa
ao céu aberto. Então, eles sofrem muito mais, porque se chove demais, eles perdem, se tem muito sol, eles perdem, se falta água, eles perdem, enfim. E fora que, se a gente parar para pensar, são eles que nos alimentam. Então, eu me apaixonei por esse nicho, me apaixonei mesmo. E eu falo para vocês, estou iniciando pela terceira vez o meu desenvolvimento profissional. E estou gostando, estou apreciando bastante. Eu fiz um convite para um membro da Câmara Setorial, que cuida do agro, e em breve eu vou poder dizer para vocês quando ele virar e vai falar sobre o agro. E aí vocês também, eu tenho certeza que vocês também vão se apaixonar pelo agro. Como muita gente está apaixonado pela contabilidade no exterior e tudo mais, a do agro também merece o nosso olhar. A gente tem que pensar que o Brasil, ele vai ser o grande fornecedor de alimentos, ele já é, né? Mas ele vai se tornar cada vez mais o grande fornecedor de alimentos para o mundo. Então, temos que dar uma olhada, né, com carinho para esse segmento. Umas pessoas me pediram para que eu falasse também um pouquinho mais da ECF. Então, porque a gente começou a falar da ECD, tivemos algumas pessoas aqui, e eu digo para vocês, a ECF, a primeira coisa que você tem que fazer para ter uma tranquilidade na ECF é começar pela ECD. Você conferiu, importou os dados, viu se eles foram consistentes. Então, se a ECD ela já foi transmitida e ela foi feita de forma correta, a ECF é simplesmente uma continuidade dela. E qualquer falha ou inconsistência no arquivo anterior, ela impacta diretamente a escrituração fiscal. Então, é necessário que a integração entre sistemas seja fluida e precisa. Então, eu digo para vocês, valide e revise, os blocos mais sensíveis. Os blocos como L300, que é o lucro real, o P150, que é o lucro presumido, o K, que são os saldos contábeis, o M, que é o ELALU e ELAC. Esses são os que requerem especial atenção, pois neles contém dados que impactam diretamente a apuração do imposto de renda à pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Um simples erro de classificação pode gerar diferenças relevantes no cálculo dos tributos. Tem que checar o plano de contas e o mapeamento contábil. Um mapeamento contábil incorreto entre contas e códigos fiscais é um dos erros mais recorrentes. Por isso é fundamental revisar se todas as contas estão corretamente vinculadas e alinhadas ao layout exigido pela Receita Federal. Esse cuidado evita glosas e notificações futuras. Então, vale a pena dedicar um pouco do seu tempo para isso. Você pode utilizar o PVA como uma ferramenta de checagem, o programa validador, assinador da Receita Federal. Ele não deve só ser utilizado para transmitir, mas ele também serve como uma ferramenta de validação prévia. Faça simulações, gere o arquivo com antecedência, valide antes do envio final. Essa etapa, ela antecipa os erros formais e permite as correções dentro do prazo. Isso é um bom conselho. Eu li e adotei esse conselho para mim. Tenha atenção ao prazo final e ao ambiente de transmissão. A entrega da ECF esse ano, ela pode ser feita até 31 de julho, exclusivamente pelo ambiente SPED. Deixar para os últimos dias
pode ser arriscado, principalmente em caso de instabilidade de sistema ou necessidade de correção. Fora, principalmente aqui no Rio de Janeiro, mas como eu estive nesse congresso, eu escutei muita gente reclamando da internet, principalmente a internet. Aqui no Rio, a gente está sofrendo muito porque aumentou muito o roubo de cabo. Então, fora o roubo de cabo, as empresas, até mesmo da telefonia fixa, que ainda existe e funciona, tiveram vários ataques nas suas centrais. Eu tenho clientes que estão sem nenhum telefone fixo, porque hoje a empresa que cuida dessa parte de telefonia comunicou: não temos prazo para reparo, fomos atacados por criminosos. Fora, né, aquilo que eu acabei de falar, o roubo de cabo. Roubo que até hoje eu não consigo entender. As pessoas roubam o cabo. Mas eu acredito que, me desculpe se eu estiver errada, mas eu acredito que tinham que ir aonde se compra e atacar quem compra. Porque se não tiver para quem vender, eles vão parar de fazer isso. As empresas, elas já mudaram, tiraram o cobre, botaram alumínio, fizeram muita coisa, estão fazendo subterrâneo, estão fazendo agora proteções, até mesmo para o subterrâneo, que há notícias que em vários bairros aqui da Zona Norte, da Baixada também, eles tiveram os locais explodidos, aonde passa a fiação, o cabo, né, óptico. Então, não deixa para a última hora, porque você não sabe como vai estar a internet aí no seu local de trabalho. Hoje, eu, como muitos colegas, já trabalhamos com 2 internet. Uma de backup, mas a gente está chegando à conclusão que a gente vai ter que ter 3, porque 2 também, às vezes as 2 estão com problema. Então, está cada dia mais complicado você ter o controle do seu ambiente, né, de tecnologia. É bom também ter bons profissionais de TI atuando dentro do seu escritório, ou o profissional como seu funcionário, ou uma empresa capacitada a fazer esse serviço. Agora, outra coisa também não você, vamos dizer assim, como eu já falei, né, não deixar realmente para o último dia o envio da sua SF. Com um processo técnico exigente, a SF é também uma oportunidade para que os contadores reforcem o seu papel estratégico na empresa, entregando uma escrituração robusta, clara, segura. Mais do que evitar multa, o bom preenchimento da SF mostra que o profissional tem o domínio sobre a contabilidade da empresa. Isso gera confiança e o valor. Então, é muito importante mesmo que a gente fique atento para esses detalhes da SF. Bom, como eu falei com vocês, hoje sem a Bela fica um pouco comprometido aqui o nosso desempenho. Eu digo para vocês que essa semana, essa notícia da nova plataforma da Receita para emissão e consulta de certidão, ela foi uma ótima notícia, porque muita gente estava com muita dificuldade para emissão de suas certidões e muita gente acabava ficando perdida, porque tinha que sair para procurar aonde emitir as certidões relativas à ITR, à obra. As pessoas estavam com muita dificuldade, porque o ECAC
ele tem se mostrado cada dia, os últimos, sei lá, há alguns meses ele tem andado com muita estabilidade, mas as últimas 2 semanas a gente tem padecido muito com o ECAC. E o que eu vejo é que cada vez mais nós estamos sendo empurrados para adquirir, né, a ferramenta que o SERPRO criou, né, que é o... fugiu o nome, gente. Que o contador que é para utilizar para substituir o ECAC. Só que essa ferramenta é paga, só que essa ferramenta tem um custo e muitas das vezes alguns colegas não conseguem colocar esse custo para o cliente dele. Outra coisa também que é muito importante, como eu falei, 2026 a gente já vai começar um novo modelo aí de emissão da nota fiscal por causa do imposto, né, que vai começar a ser testado. Então é muito importante que você veja com seu fornecedor de emissor se ele já está se preparando, porque senão, gente, se ele não estiver se preparando, se ele já não estiver colocando a configuração, já colocando o imposto que inicialmente ele só vai ser um teste, né, para depois sim ele passar efetivamente a valer, troquem de ferramenta. Então você tem que agir rápido, você tem que ver se hoje a ferramenta que você está utilizando, se ela vai ser capaz de te ajudar no período pós-reforma, né? Vamos dizer assim, né? Que as normas estejam em atividade. Então, muito cuidado com o sistema que você utiliza, muito cuidado. E às vezes parece que a gente está se repetindo, mas é mesmo para fixar, que é muito importante que as pessoas prestem atenção nessa mudança da nota fiscal. Estamos falando nisso já há algum tempo, e agora em julho o layout mudou, já tem empresas testes, né, que já estão fazendo, mas você também já pode fazer a sua configuração. No primeiro momento esse imposto ele não vai ser cobrado, é só mesmo, ele vai estar ali para você já saber como será a sua nota no futuro, né? Então, muito cuidado mesmo. E outra coisa, gente, é a REINF. Me fizeram uma pergunta na semana passada e a resposta não mudou, gente. Já tinham me perguntado isso e eu vou de novo responder. A informação da distribuição de lucro que não tenha incidência de imposto de renda sobre ela, os lucros distribuídos tanto pelas empresas do Simples como pelas empresas do lucro presumido, ou seja lá o que for, ela não é obrigatória ser informada na REINF. O que ocorre é que, se você tiver a REINF no mês, ela pode ir de carona na REINF, porque essa informação da distribuição de lucro, ela já vai nas declarações. No Simples, ela já vai na DEFS. Nos demais regimes, ela vai na SF. Então, não é obrigatório. Que tem muita gente desesperada. Começou isso. Não, ela vai de carona. Ela não é obrigatória. Se você não tem nada para informar na REINF, se não houve nenhuma retenção, você não está obrigado a fazer a REINF para informar uma distribuição de lucro que nem teve retenção. Se não há retenção e se você não tem nenhuma outra informação com retenção, isso é, uma retenção de imposto de renda na fonte, né, 1708, ou de aluguéis, né, 3208, se eu não me engano, ou das contribuições, o 465, que é retido nas notas, você não tem obrigação
de fazer a RENIF somente para informar uma distribuição de lucro que não é tributada. Então, gente, hoje o nosso programa eu vou terminando ele por aqui, tá? Falando para vocês que o Resenha Contábil está aqui para te ajudar nessa jornada. Se você curtiu esse nosso programa, eu peço que, por favor, compartilhe com seus colegas, que deixe like lá no nosso canal. Aproveito também para agradecer a Rádio Web Tropical, que tem sido um grande veículo para propagar os nossos conhecimentos contábeis, para que as informações cheguem de forma clara e verdadeiras, né, para os nossos pares e também para o público de uma forma geral. Porque o Resenha Contábil ele nasceu com esse propósito, de difundir e fomentar o conhecimento contábil, tanto entre nós profissionais da área quanto o público de um modo geral. O nosso objetivo é compartilhar informações relevantes de forma clara e geral. O nosso objetivo também é contribuir para o entendimento de temas complexos e, para isso, sempre que é possível, trazemos pessoas que são capacitadas a falar sobre o tema. Então, eu agradeço a todos. Agradeço ao Felipe por ter me ajudado aqui na transmissão do programa hoje. E agradeço a Bela, que mesmo não presente, tenho certeza que ela está ouvindo e participando, entendeu? Obrigada por confiar em mim e por me deixar aqui sozinha nessa bancada, viu, Bela? Um forte abraço a todos. Deixem mal os seus likes. Até semana que vem.